Então, esse daqui é outra coenzima, que é o piridoxal fosfato, que é oriundo da vitamina B6. A piridoxal fosfato, ou piridoxal fosfato, ele é responsável pelo carregamento ou transferência de nitrogênio, de grupos amino. Mas como é que ele faz essa transferência de grupos amino? Sugestões? Observe a estrutura. Como é que ele faz essa transferência? Qualquer coisa, vocês liguem o microfone e falem, não tem problema. Onde vocês acham que o grupo amino se fixa no piridoxal fosfato? Qual é a parte dessa coenzima que atua no transporte de nitrogênio? Melhor, onde está o maior sítio ativo dessa molécula? Lembrando lá de química orgânica. Olhando toda essa estrutura, qual é o maior sítio ativo que eu tenho? O N+? Esse N+ está onde? Está numa ressonância. Se ele estiver numa ressonância, ele é disponível ou indisponível? Ah, o hidrogênio do N+? Não, esse hidrogênio faz parte dessa estrutura. Como ele está na ressonância, esse grupo aqui se torna indisponível, Cristiano. Qual é o mais reativo de todos aqui? Qual oxigênio? Fosfato? Não. Fosfato é grupo indisponível. Somente cátions metálicos se ligam. E nitrogênio, ele é o quê? Ele é uma base. E aqui eu tenho um impedimento estérico desgraçado que não vai permitir a aproximação de par de elétrons desse fósforo aqui. Não. O sítio ativo dessa molécula é a carbonila. A carbonila é o sítio ativo. Por quê? É o menos impedido estericamente, de forma estérica, né? De forma espacial. E é o mais suscetível a reações de todos os grupos funcionais que eu tenho aqui. Mas como é que ele funciona? Ele funciona assim, ó. Eu vou ter... E aqui era para ser uma amida. Desculpa, um aldeído. Perdão, acabei errando aqui. Aqui era para ser um hidrogênio. Então a gente já conserta isso agora. Pronto. Consertado.
Então, o que que acontece? Eu acabo tendo a substituição desse oxigênio por um grupo NH3. Então, é isso que faz com que o piridoxal-fosfato carregue grupos amino. Só isso. Por exemplo, ele chega aqui, eu tenho uma enzima, e nessa enzima eu tenho uma lisina. Esse par de elétrons do nitrogênio vai atacar uma estrutura mais ácida, só não vai conseguir atacar esse fósforo, porque eu não tenho nada que abra espaço para entrar os elétrons aqui no fósforo. E ao haver essa ligação, eu tenho a liberação de água e eu formo essa base de Schiff, que é como vai haver o carregamento do nitrogênio para outras partes dentro da mesma enzima. Só isso. Então, basicamente, eu vou ter a substituição desse oxigênio por um NH3. Aconteceu isso? Ok. Pronto. O meu NH3 não está mais disponível e o meu corpo pode eliminar esse NH3 ou utilizar ele da forma que bem quiser. Agora nós temos a biotina. A biotina, ela tem uma característica muito importante. Ela é um carregador de grupos carboxila. Sim. Carboxila é o quê? É um ácido. Por exemplo, aqui a gente tem uma carboxila. Em qual parte o carboxilato vai se ligar à molécula da biotina? Vamos lá, gente. Lembrando que biotina carrega carboxilato. Se a biotina carrega carboxilato, e o carboxilato aqui, tem uma estrutura ácida, devido a esse carbono estar ligado a dois oxigênios, qual parte dessa molécula é responsável por carregar o carboxilato de um lado para o outro? Eu já dei uma dica para vocês que está por aqui. Não está aqui. Porque um ácido não pode carregar outro ácido. Uma base carrega um ácido não carrega um ácido. Bom, eu vou ficar esperando vocês falarem, vou ficar aqui. Eu sei que vocês estão cansados, eu também estou. No nitrogênio, isso, no nitrogênio, Cristiano. Tanto faz o nitrogênio? Nesse caso, sim. Por quê? Por que que tu fala que sim? O que que
tu vê aqui nessa molécula, nessa estrutura aqui, que tu pode dizer, sim, tanto faz o nitrogênio. Existe uma simetria na molécula. Esqueci o nome. Sim, são iguais. Ou seja, existe uma simetria na molécula. Sempre que ocorre uma simetria, não importa qual dos dois acabe fazendo esse transporte, porque eles vão ter exatamente a mesma basicidade, a mesma acidez, e eles vão poder fazer a mesma coisa. Ok? Então, continuando. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso aqui. A gente tem uma proteína que ela é carreadora de biotina, ou seja, ela segura a biotina dentro da enzima, que são as carboxilase. O que faz uma carboxilase? Relembrando lá das aulas de enzima. O que uma carboxilase faz? Transfere carboxilas. Só isso. Então, essa proteína que é carreadora da biotina, ela vai ter uma cadeia lateral de lisina, ou seja, eu vou ter uma lisina ligada como resíduo. Essa lisina vai fazer uma ligação peptídica com essa carboxila. Ó, observe, isso aqui é uma ligação peptídica, formação de amida. E a gente vai ter a formação de um braço da biotina. Esse braço da biotina, ele serve para quê? Quando a gente tiver a adição de bicarbonato, sim, é o bicarbonato que trabalha dentro do nosso organismo. Então, a gente pega o bicarbonato junto com o ATP, a gente tem a liberação de ADP mais fosfato inorgânico, e a gente vai ter adição em um dos nitrogênios de um carboxilato. Esse carboxilato vai depender, vai estar ligado no nitrogênio dependendo de como tiver a rotação desse grupo aqui. Certo? Então ele vai se ligar aqui, aqui está o encaixe do carboxilato, e ele vai migrar para cá. Ou seja, aqui ocorrem as interações fracas, aqui também ocorrem interações fracas, que possibilitam que esse bicarbonato se transforme em carboxilato e se ligue a esse nitrogênio. Aí ele é carregado até a transcarboxilase. Ao ser ligado à transcarboxilase, ou seja, eu tenho a quebra dessas interações fracas, e daí eu vou ter a vinda da biotina até aqui onde tem outras interações fracas. Que essa molécula de acetil-CoA, ou acetil-coenzima A, lembrem-se que o grupo acetil ele sempre vai ser ligado no enxofre. Vai capturar esse carboxilato, e ao capturar esse carboxilato, ele vai formar o malonil-CoA e vai restaurar a biotina. Como se dá o nome dessa reação? Lá na química orgânica. Como se dá o nome dessa reação? O que eu estou fazendo aqui? Entre o acetil-CoA e a biotina
carboxilada. O que eu estou fazendo aqui? Aqui são os reagentes, aqui são os produtos. O que está acontecendo? O que está saindo aqui do acetil-CoA? E o que está saindo da biotina? Primeira coisa que eu quero que vocês pensem. Só uma coisa, se fosse para eu só falar e vocês só ficarem assistindo e não perguntassem, eu tinha gravado um vídeo e tinha disponibilizado, era mais fácil para mim. Tá, vocês desistem, ok. Então, aqui ocorre uma reação de substituição e essa substituição ocorre através de um eletrófilo. Sim, existem reações de substituição que são eletrofílicas, porque carboxilato é um eletrófilo. Então, a gente pega, vai tirar um hidrogênio daqui, e esse hidrogênio vai substituir esse nitrogênio, e esse carboxilato vai substituir hidrogênio, formando o malonil-CoA. Agora a gente vai para a coenzima B. Observem a coenzima B. Bonita, né? Linda. Essa parte aqui, que é o sistema de anel de Corrina, é a parte principal da vitamina B12. Onde eu tenho um cobalto, e esse cobalto é ligado, é quelado, é capturado por pares de elétrons presentes nos nitrogênios. Sim, o nome desse processo aqui se chama quelação. E esse cobalto, ele é conhecido como um cobalto hexacoordenado. Por que hexacoordenado? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações. Sendo que esse anel de Corrina, que é o mesmo sistema do grupo M, que faz parte da hemoglobina, da clorofila, que são responsáveis por carregamentos, eles têm o mesmo sistema, que é um sistema de quelação. Ou seja, eu vou ter um metal aqui no meio e esse metal vai ser o responsável por carregar as coisas. Nesse caso, esse cobalto ele está carregando uma 5-desoxiadenosina, ou seja, eu tenho uma adenosina aqui, e também está carregando um ribonucleotídeo de metilbenzimidazol. Isso aqui vai ser importante para nós? Não. Por quê? Porque ele não faz parte do processo de transferência que a coenzima B12 faz. A parte principal é essa daqui.
certo? Então, vamos lá. Então, como é que ocorre esse transporte de hidrogênio ou de radicais alquílicos? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, para isso ocorrer, só tem uma forma, que é através da formação de radicais. O que é radical? É um átomo que apresenta um elétron desemparelhado, um elétron reativo. Então, a primeira coisa que ocorre é, nessa estrutura aqui, eu tenho a quebra dessa ligação, da ligação entre o CH2 e o cobalto. Ao ter essa quebra, eu tenho aqui o cobalto, 2+, porque ele recebeu o elétron dessa ligação, e ao entrar em contato com o substrato, com um determinado substrato, ele pega e captura esse hidrogênio. Para quê? Para compensar a falta do hidrogênio que a gente tem nesse radical da 5-desoxiadenosil ou desoxiadenosina. Ok. Ao acontecer isso, retirar esse hidrogênio, eu formo um radical substrato. E aqui continua estável. Bem bonitinho, bem faceiro. Só que tem um problema. Esse radical substrato, ele é quimicamente instável. Devido ao quê? Devido a esse radical aqui e à estrutura complexa presente nele. Devido a isso, ele sofre um processo que a gente denomina de rearranjo. Por exemplo, quando a gente tem a metilmalonil-coamutase, o grupo que migra, o X, é esse aqui, ó, COS-CoA. Ou seja, é só a carbonila que migra. Então, o que é isso? É um rearranjo orgânico, rearranjo da estrutura orgânica, para facilitar o quê? Para facilitar a captura de um hidrogênio e modificar a molécula. Para quê? Para que essa molécula ela possa reagir da forma que o corpo necessita. Então, houve o rearranjo. Ao acontecer esse rearranjo, esse radical tipo produto, que ele já está quase virando produto, ele captura um hidrogênio. Aqui não importa o hidrogênio que ele capture. Por quê? Porque no momento que ele capturar um hidrogênio, a estrutura vai voltar a ser assim, não importa qual hidrogênio que ele capture. Então, ele vai capturar um desses hidrogênios, porque ele só captura grupos pequenos, ou ele captura hidrogênio, ou ele captura uma metila, ou ele captura uma etila, mas sempre grupos pequenos. Daí ele vai lá, captura esse grupo, e ao capturar esse grupo, a gente tem a formação, de novo, do radical desoxiadenosil, que vai ter aqui um elétron. Esse produto já saiu dali do sistema. Como ele saiu do sistema, da onde o radical 5-desoxiadenosil vai retirar o elétron? Vai tirar do cobalto, que tinha ganho o elétron quando rompeu a ligação anteriormente. E vai voltar a ser a coenzima B12. Percebam que a coenzima B12, ela não é quebrada no processo. Ela tem essas reações aqui, mas ao final fica a mesma coenzima B12. Ok? Continuando. Agora, saímos das vitaminas e vamos para os não vitamínicos. Eu vou trabalhar basicamente com ATP. Por que com ATP?
Porque o ATP, ele vai ser o mais utilizado dentro da bioquímica 2, dentro da bioquímica e dentro do universo em geral que envolva o ATP como coenzima. A bioquímica trabalha basicamente com ATP, porque ATP é gerador de energia. Então a gente vai trabalhar com ATP. Só que tem um detalhe. O ATP, para ele ser uma coenzima, para quando ele é utilizado como coenzima, porque o ATP ele também pode ser utilizado para a formação de DNA ou a transcrição de um RNA, ele necessita de um cátion divalente, ou seja, metal 2+. Então, sempre vai ter que ter um M2+, um metal 2+. Cálcio 2+, magnésio 2+, zinco 2+, cobre 2+, tem que ser um metal divalente, um cátion metálico divalente. Senão, não tem como. Então, nós temos duas situações que ocorrem aqui. Uma, se o cátion metálico divalente, para que ele serve? Ele serve para segurar, para impedir que ocorra reações envolvendo esses dois oxigênios. Por que envolvendo esses dois? Para preservar esses dois fosfatos. Então, no momento que eu imobilizo esses dois fosfatos, eu imobilizo essa parte inteira da molécula e libero somente um fosfato. Formando o quê? O ADP e um grupo fosfatado. Onde ocorre isso? Geralmente ocorre quando a gente trabalha com açúcares. Quando a gente trabalha com açúcares, a gente vai ter isso direto. Por exemplo, a glicose. A glicose, quando começa o processo de glicólise, que é o processo que começa a quebra da glicose, a gente tem o quê? A primeira coisa que acontece, a glicose vai e reage com o ATP. Só que, aonde ocorre essa fosfatação da glicose, a enzima, ela tem, no caso, o magnésio, fixo aonde? Entre esses dois oxigênios. Para quê? Para que os elétrons aqui estejam todos disponíveis para o cátion metálico, impossibilitando que essa parte aqui reaja. Quando essa parte aqui não reage, eu libero somente um fosfato. E daí eu tenho o grupo fosfatado, no caso a glicose 1-fosfato, que depois vai se transformar em glicose 6-fosfato, que a gente vai ver isso em bioquímica 2, e vai acabar liberando o ADP. Só que também existem processos onde eu tenho a fixação desses dois oxigênios. E quando esses dois oxigênios são fixados, eu disponibilizo esse fosfato para reagir. Quando eu disponibilizo esse fosfato para reagir, eu acabo transformando isso tudo aqui, o AMP, num grupo que vai ser ligado a uma estrutura, a um grupo aqui, a um grupo qualquer, e vai liberar mais 2 fosfatos inorgânicos, ou pirofosfato. Ó, P2O7, pirofosfato. 4-. E daí o que eu vou ter? Eu vou ter aqui um grupo com oxigênio ligado a esse AMP, que serve como o quê? Serve como um grupo de saída para uma futura reação de substituição nucleofílica. Ah, mas isso ocorre só com ATP? Não, ocorre com o GTP, ocorre com o UTP,
ocorre com o CTP, mas o que mais é utilizado dentro do nosso corpo é o ATP, certo?